Uma excelente noite, boa tarde ou boa noite ou bom dia, né? Dependendo de quando você estará assistindo a este vídeo. Hoje é 19 de abril, são agora 20 horas e 6 minutos. Boa noite, professor Samuel. Tudo bem? Como foi a Boa semana? noite, professor Nildo. Foi ótima, muito trabalho, muito estudo, né? E como não pode deixar de ser, sempre com as lives semanais abordando temas da área de humanas, como direito, teologia, filosofia, educação e assim por diante, professor Nildo. Perfeito. Hoje nós vamos fazer aqui um tema diferente do que nós fazemos normalmente, né? Vamos falar sobre um personagem da história que podemos dizer que fez uma divisão, né? Em um período da história com as suas ideias. Sempre houveram pessoas que, com suas ideias, trouxeram inovações, mudanças, pessoas que encararam, né? De certa forma, um sistema dominante, foram contra, né? Hoje nós vamos falar sobre Martinho Lutero. Caso você não saiba quem é Martinho Lutero, fique até o final da live. Nós vamos abordar aqui os pontos principais, claro, né? Mas você poderá, posterior aí à live, buscar mais informações a respeito de Martinho Lutero. Professor, um breve relato aí, uma breve biografia de quem foi Martinho Lutero, por favor. Então, vamos falar então aí do grande reformador, né? Como você já disse, que dividiu aí, né, parte da história, né? Então, Martinho Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1843, em Leisleben, uma cidade pequena da Alemanha, né? Seus pais, Franz Luther e Margarete Ziegler Luther, eram camponeses de origem humilde, mas trabalhadores e piedosos, né? Seu pai mudou-se para a cidade, começou a trabalhar nas minas de cobre e prata, mas era iletrado, não era iletrado, né? Ele gostava muito dos livros e a maior ambição que ele tinha era que seu filho aí viesse a estudar, né? E que fosse formado em direito para ocupar uma posição melhor na sociedade, né? Os pais não permaneceram muito tempo nessa cidade e, havendo melhores oportunidades para minerar em Ransfeld, mudaram-se para lá, onde permaneceram até o fim da vida, né? Franz e Margarete foram muito austeros com os filhos e tiveram aí uma educação bastante rígida, porém bastante justa, né? Martinho Lutero ainda não atingiria a idade de 5 anos quando seus pais o matricularam na escola primária. Também na escola tinha muita disciplina e os alunos aí tinham que andar na linha, né? Lá era bastante Era rígido. na época Assim, da palmatória, né, professor? da palmatória, né? Então a infância do Lutero, né, foi atribulada, né? Em razão aí que ele começa a ter as suas indagações, as suas reflexões, né? O que vai, vamos falar assim, levar ele a essas reflexões mais tarde, né? O que se ensinava nessas aulas era um pouco mais do que idolatria papista, né? Assim, ele foi criado com a ideia de que a igreja era a casa do Papa, na qual o bispo de Roma tinha todos os direitos, né? E não só ele, como o povo daquela época, tinha uma série de superstições, professor Nilton. E essas superstições, elas eram carregadas, né, até o fim da vida, né? E, assim, quando um pouco mais à frente, aos 14 anos, né, Martinho Lutero, então, decidiu sair
despedindo de sair de casa, né? Buscar aí novos lugares, novos estudos, né? Então ele viajou para uma cidade chamada Magdeburgo e, sim, aceitando, né, e cumprindo aí o desejo do pai, que ele tivesse um excelente estudo, um excelente preparo para o futuro, né? Então, em Magdeburgo, Lutero frequentou o ginásio, né? E na época ele era muito superior aos demais colégios, né, da região, para essa instituição onde ele foi, né? Porém, a sua situação financeira era precária, né? Passando aí por várias dificuldades para se manter. E ainda que houvesse aí casas de estudantes na cidade, o ensino fosse ministrado gratuitamente pelos monges, né? Cabia aos próprios alunos cuidarem da sua alimentação e da sua manutenção, né? Assim, Martinho Lutero viu-se obrigado a cantar diante das portas, né, a fim de obter algum sustento aí. Então, começava a cantar durante esse período aí, né? Após um ano, né, a carência de recursos obrigou ele a abandonar os seus estudos devido aí a não conseguir se manter, né? E depois de uma breve permanência, né, retorno à casa dos pais, Martinho Lutero se matriculou no colégio de o nome é alemão, então, por favor, se tiver depois algum alemão aqui que conheça, pelo menos, nos corrija as pronúncias. Eisenach, pelo menos, creio que seja assim, né? Então, nessa cidade, residiam alguns parentes de Lutero, né? Os quais eles esperavam que o ajudasse. E esses parentes fizeram pouco caso dele, né? Não ajudaram ele da forma como ele gostaria. Então, novamente, Lutero voltou a passar por tempos difíceis em relação aos seus estudos. Por isso, ele viu-se obrigado, junto com outros colegas, a mendigar para ganhar alimento e dinheiro, né? Tem uma história interessante que um dia uma senhora da alta sociedade da cidade compadeceu-se dele e recebeu Lutero na casa dela, né? E ela se chamava Úrsula Cotta, esposa de um comerciante chamado Conrad Cotta. Lutero sentia ali, né, primeiro o influxo da cultura e das boas maneiras, né? Ele vinha de uma família um pouco mais rude, né? Não é de admirar aí que Martinho Lutero sempre gostava de se lembrar desse tempo, né, feliz na casa dos seus benfeitores, né? E ele chamava essa cidade de cidade bem amada, professor. Nessa cidade também foi mais feliz com os professores, com seus mestres, né? Então, o professor, na pessoa do senhor João Trebonius, ele encontrou quem sabia aliar cortesia à erudição, né? Sob a direção desse mestre, Lutero desenvolveu-se mais rápido, né? E a vida escolar tornou-se, então, a partir desse momento, agradável e proveitosa. Então, completados aí 4 anos na cidade, Lutero, agora com 18 anos, matriculou-se na Universidade de Erfurt, em 1501. Né? O pai estava agora em condições de ajudar o filho e livrá-lo da preocupação com relação à sua própria manutenção. Então, Martinho pôde se dedicar inteiramente aos estudos e, como estudante, Lutero não participou da vida leve de muitos dos seus colegas, né? Ao contrário, cada manhã costumava iniciar seus estudos em meditação, em oração, né? E o seu lema era orar com assiduidade, ou seja, orar com constância, né? Já é estudar, né, mais que a metade. Esse era o lema dele, orar com assiduidade, já é estudar mais do que a metade. E logo aí, com essa dedicação, os frutos começaram a aparecer, né?
1502, ele obteve o grau de bacharel, e em 1505, o de mestre em filosofia, professor. Exatamente. Fora isso, ele ainda complementava seus estudos pegando os livros da biblioteca, professor Nildo. E Exatamente. E posteriormente, então, né? ele foi... Sim. Pode Pois continuar, não, professor professor. Nildo. Não, não. Depois, Por favor, pode continuar. e posteriormente, então, ele vai para o convento agostiniano, né? Que a gente vai estar abordando, professor Nildo. Perfeito, pode continuar, professor. Então, olha só, né? Lutero sentia-se constrangido pela consciência em cumprir a promessa que fizera, né? E para isso ele foi para o convento dos monges agostinianos em Erfurt, para ser admitido como frade, né? Despediu-se de seus amigos contra a vontade de seus pais e foi para lá então estudar, né? Lá ele se submeteu a todas as lidas e penitências, vigiava a porta, regulava relógio, fazia todos os trabalhos lá que lhe eram colocados, né? E encontrava tempo para estudar a Bíblia com assiduidade. Em 1507, ele recebeu ordenação sacerdotal como padre. Pensava que poderia realizar perante Deus obras ainda maiores e mais importantes, né? A intenção dele era obter a graça de Deus mediante as obras, a ponto de posterior afirmar de si mesmo, né? Com efeito, tenho sido monge piedoso, e se alguma vez o monge ganhou o céu através da vida monástica, então eu também entrarei nele, né? No entanto, a paz da alma, que ele não havia encontrado no mundo, não a encontrou no convento, a despeito de todas as boas obras. Várias vezes, ao estar deprimido, foi consolado pelos seus amigos do convento, né? E, numa ocasião, Stalpites disse-lhe: Cristo é a remissão dos pecados, ele é o verdadeiro Salvador e você é o legítimo pecador. Deus enviou seu filho e entregou a morte para nós. Assim, já naquela época, penetrava na alma de Lutero, mergulhada aí na busca que ele tinha pela luz, professor Neudo. Pois é, e após ele ter permanecido aí 3 anos, né, no convento, ele foi chamado para o cenário, onde mais tarde ele iria aí enfrentar aí a sua maior luta, né? A luta contra o papado. Então, no outono de 1508, o monge agostiniano de 25 anos encontrara o seu novo lar na Universidade de Wittenberg, fundada por Frederico da Saxônia, que era um governante, né, o rei. Então, Lutero começou ali as suas atividades de docente como professor de filosofia. Se bem que, de preferência, ele teria feito aí preleções sobre teologia, né? Mas iniciou aí como professor de filosofia. E já no ano de 1509 recebeu autorização para dar aulas de exegese escriturísticas e a seus alunos, né? E assim ele dedicou-se com alegria e prazer aos estudos das Sagradas Escrituras, procurando nelas as causas da salvação eterna. Também foi convidado a pregar, mesmo não querendo aceitar, né, de início, cedeu aí às reiteradas solicitações e começou a pregar, né, em pequenas cidades, em capelas, e logo aquele recinto tornou-se pequeno demais, porque a cada vez mais Lutero era conhecido, né? E a afluência cada vez mais numerosa de burgueses e estudantes. Então, abriram-se as portas da igreja paroquial de Wittenberg, tendo recebido dela um chamado especial, onde teve a oportunidade de levar, né, as suas pregações a milhares de ouvintes. Já em 1511, Lutero recebeu a incumbência de viajar a Roma,
a fim de tratar de assuntos do convento. Então, a cada vez mais, o que nós percebemos aqui no período inicial, né, da sua vida, de dificuldades, as portas foram se abrindo devido à sua dedicação, né? E quando ele recebeu esse convite para ir em Roma, com certeza ele fez com bastante alegria, né? Pois ele esperava encontrar em Roma, né, a paz e alívio para sua consciência. Porém, nessa época não tinha carro, não tinha trem, não tinha muito menos avião. Então a viagem teria que ser feita a pé, professor. E essa viagem durou cerca de 13 semanas a pé. Mas ele não conseguia alegrar-se durante essa viagem e continuamente soava nos ouvidos dele as seguintes palavras das Escrituras, né? O justo viverá pela fé. Então, em Roma, cheio de devoção, né? Procurou ali encontrar conforto para suas indagações, né? Na Praça São João tinha uma escadaria chamada Escada de Pilatos. E a tradição dizia que antigamente teria sido encontrada em Jerusalém, né, essa escada de Pilatos. Tendo aí o Salvador Jesus subido e descido por ela na semana da sua paixão e morte, né? Então, quando Lutero, de joelhos, né, subia os degraus dessa escada, com o fim de apaziguar a sua mente, a ira de Deus, né, e fazer penitência pelos seus pecados, parecia ouvir uma voz que dizia novamente aquela frase: o justo viverá pela fé. Então, esse versículo se tornava cada vez mais o farol, né, que apontava a verdadeira escada do céu, né? Então, após 4 semanas em Roma, retornou para Wittenberg, onde foi convidado para receber o grau de doutor em teologia. Então, em 1512, colou o grau em doutor de teologia. Lutero lançou-se, então, ao estudo de todas as Sagradas Escrituras e, então, aí, né, compreendendo aí o poder do Espírito Santo, não demorou a compreender a diferença entre lei e evangelho. Então, só então começou a compreender com clareza aí na íntegra o sentido daquele versículo que ele ouvia: o justo viverá pela fé. Então, é descrito, né, pelos historiadores, pelos biógrafos de Martinho Lutero, que ali foi o momento da conversão de Lutero. Tá? Nessa época também recebeu outras incumbências, e numa carta para um amigo em 1516, ele descreve ali todas as suas indagações, comenta com ele sobre o que ele estava encontrando, né, na leitura, nos estudos diferenciados que ele estava fazendo sobre as Sagradas Escrituras, né? Então, ele começa ali a romper um pouco do método tradicional de ensinar teologia. Em vez de comentar sobre o escolasticismo, tem até uma live que nós fizemos sobre o período da escolástica, né, professor? O escolasticismo Exatamente, e né? ele dedicou-se à Bíblia, né? Estava assim lançando um dos principais fundamentos do que hoje nós conhecemos como protestantismo, né? E ele buscava ali, então, e acreditava na autoridade suprema das Sagradas Escrituras, né? Os tópicos mais comentados era a justiça pela fé, os méritos de Cristo e a distinção entre lei e o evangelho. E tem algo que é bem conhecido, professor, que eu gostaria que o senhor comentasse, seriam aí as 95 teses de Lutero, né? Ah, sim, foi aí que, vamos falar, deu uma reviravolta bastante grande na vida dele, né? Então, Sim. olha só, nesta época, Leão X era o Papa em Roma, né?
O que este Papa acreditava consta das suas próprias palavras que ele dirigiu a um dos seus bispos, né? Ó, quanto dinheiro já nos vendeu a fábula de Cristo, né? A fim de arrumar dinheiro para os seus divertimentos, instituiu indulgência como pretexto que necessitava do dinheiro para continuar as obras da Basílica de São Pedro em Roma, né? Essa indulgência, na época, foi chamada de indulgência plenária, a qual traria grandes benefícios para de todas as espécies, incluindo a remissão de pecados, isenção da necessidade de penitência e a libertação de almas do purgatório, né? O arcebispo Alberto de Magnúcia foi encarregado da venda das indulgências na Alemanha. Este contratou monges que percorriam todo o território alemão, vendendo as indulgências, né? Entre estes vendedores, nenhum agia com tanta má-fé como o monge João Tetzel, homem sem escrúpulos, né, que fazia de tudo aí para ganhar dinheiro, né? E o único objetivo dele era faturar, né? Enganando as pessoas, né? Após ter assim manifestado em vários lugares, Tetzel também chegou aos arredores de Wittenberg. Suas afirmações causavam repugnância entre os mais informados, que a doutrina da igreja era completamente daquilo que ele pleiteava, né? Apesar de muitos se ressentirem pela atuação, ninguém protestava, certamente por medo, né, do Papa, né? E as vendas de indulgências continuaram aí a todo vapor, né? Lutero, então, dirigiu um apelo veemente a Alberto de Magnúcia e outros bispos, no sentido de coibir a ação do monge Tetzel, né? Porém, ele não teve êxito, não foi ouvido, né? Foi então que Lutero fixou suas famosas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, o dia 31 de outubro de 1517. Só um adendo, professor, pode ser? Sim, claro, com certeza. Para quem não está acostumado ao termo, indulgência eram peças, por exemplo. Este é um pedaço da cruz de Cristo, então, e o que se dizia era que quando as pessoas compravam essa indulgência, a alma deles se tornaria limpa como se eles tivessem saído do batismo e voltariam como se nunca tivessem cometido nenhum pecado. Isso era indulgência. Era peças sagradas, coisas assim que eram vendidos e em algumas situações eles diziam que assim que as moedas começassem a cair no gasofilácio, os pecados já eram todos apagados no céu. E 31 de outubro, pessoal, é comemorado o dia da Reforma Protestante, né? Então, seriam essas aí as observações, professor. Pode continuar, por favor. E as 95 teses trouxeram um grande impacto, né? O Com impacto certeza. foi tanto que esta data é marcada como início da reforma, como você disse anteriormente, né? Sim, sim. E diante disso, o próprio Lutero desconhecia o efeito que as suas teses tinham provocado, né? Ele ainda não tinha, ele Noção, ainda né? não sabia a noção, né, do efeito daquilo que ele tinha realizado, né? De tal maneira que alguns assustados temiam pela vida de Lutero, né? Com certeza, ele bateu diretamente, né, contra a igreja e contra o Papa, que era falar assim, o sujeito mais poderoso ali da época, né? Uhum. A todos esses, Lutero assegurava, cheio de coragem e confiança em Deus, né? Queridos pais, se a obra não é iniciada em nome de Deus, ela logo perecerá. Mas se for iniciada em seu nome, então deixai ele agir, professor Nildo.
Pois é. E aí foi um tão grande assim o rebuliço que causou, né? Ele começou a ter ali, professor, alguns debates teológicos, né? E os nossos ouvintes aí, e até a excomunhão, né? De Martinho Lutero, né? O Papa Leão X, no início não deu tanta importância, né, ao assunto, mas pensando que o litígio em breve iria morrer por si mesmo, né, sem precisar nenhuma interferência, só que quando ele percebeu que o seu prestígio, né, o prestígio do Papa estava cada vez mais ameaçado, porque muitas pessoas estavam inclinadas a aceitar a doutrina, né, pregada por Martinho Lutero, ele intimou, então, Lutero a comparecer em Roma dentro de um prazo de 60 dias, a fim de que respondesse, né, pela sua heresia, né? E se Lutero tivesse obedecido à exigência do Papa, dificilmente teria escapado da morte ou do cárcere, né? Pois todos sabiam que Roma era igual uma cova de leões, onde muitas pegadas levavam para o interior, mas nenhuma para o lado de fora, né? Então, a interferência do príncipe eleitor Frederico, o sábio, né, conseguiu, de acordo com os desígnios aí de Deus, que Lutero fosse inquirido na Alemanha. E esse inquérito realizou-se em Augsburgo, sob a presidência do cardeal Caetano. Então, houve 3 encontros entre os dois, né? A recepção, como sempre, foi fria, né? Porque Lutero estava indo contra tudo o que os papas, a igreja e Roma pregava, né? Então, Caetano queria obrigar Lutero a retratar-se, né? E como não conseguiu essa retratação, no fim do terceiro encontro, ele disse: retrate-se ou não volte mais. Então, Roma teria intervido logo com o dardo da excomunhão, né? Se não houvesse motivos políticos. Então, portanto, não queriam ferir a pessoa do príncipe eleitor, que era o monarca da época, né? E tinha grande influência. E ele estava firmemente decidido ali a não permitir, né, que Martinho Lutero fosse excomungado, sem antes ter sido ouvido, contraditado, né? Então, assim, o Papa enviou Carlos Miltitz à presença do príncipe para entregar ali uma carta, entregar ali algo para ele como presente, né? E por meio desse estratagema aí, o Papa tensionava obter a simpatia para que apoiasse o cardeal, né, Miltitz, na missão de fazer com que Martinho Lutero, com que o príncipe intervisse para que Martinho Lutero deixasse as suas pregações, né? Só que quando o Papa, quando esse embaixador aí do Papa chegou à Alemanha, ele constatou logo, de imediato, que era preciso tratar Lutero com amabilidade, caso não quisesse se indispor com o povo, porque a adesão às ideias de Martinho Lutero era cada vez maior, né? Então, esse encontro entre os dois aconteceu em Altenburg, no ano de 1519, né? O embaixador do Papa mostrou-se extremamente amável com Lutero, pedindo que ele ajudasse a restabelecer a paz na igreja. Então, no segundo encontro, em outros encontros também, jantaram alegremente, depois de todos esses embates, né? Porém, quando eles se separaram, imitando aí talvez a Judas, né? O cardeal deu um beijo a Lutero e mais tarde, quando Lutero descobriu a falsidade do emissário, ele chamou o seu aquele, né, de Judas, né? Então, somente por temor, né, de que ele fosse mal visto pelo povo, é que ele havia tratado, então, Lutero com amabilidade, né? Então, houveram aí vários outros encontros e empates, professor, entre eles, né, as ideias, querendo fazer com que
Martinho Lutero desistisse, né? Foram 3 personalidades que em 1519 chamaram Martinho Lutero para um debate público, né? Então, eles falavam a respeito do livre-arbítrio, falavam sobre o poder supremo do Papa, e Lutero colocava, né, para a igreja, de fato, precisava de um chefe, mas esse chefe era Cristo e não o Papa. Ou seja, ele ia frontalmente contra a doutrina, né? Então, discutiram sobre purgatório, indulgências, penitências, e aqui alguns autores, né, eles se dividem. Alguns dizem que Lutero saiu como o único vitorioso, outros dizem que os seus opositores tinham derrotado Lutero, e outros dizem que o seu opositor havia saído humilhado. Então, teve um deles, né, chamado Eck. Ele foi um pouco mais hábil aí em conduzir a discussão, levando Lutero a tomar algumas decisões perigosas, não podendo ficar do lado da ortodoxia da igreja, ou seja, apelando somente para as escrituras, né? E ainda que Lutero não saiu como vitorioso do debate, contudo serviu para clarear a sua própria mente, né? A posição que tomou nessa época foi irrevogável, né? E ele não podia mais voltar atrás para a sua própria experiência, né? Pouco tempo depois, houveram outros debates, né, professor? Então, Exatamente. O Eck viajou para Roma, né, falando para o Papa, para ele punir pode, o Lutero com a excomunhão, né? sim, Isso aconteceu no dia 15 de junho de 1520, através da bula papal Exsurge Domini. A doutrina de Lutero foi anatematizada e seus livros condenados à fogueira, né? A fim de que aquilo que ele defendia não ficasse mais escrito em lugar nenhum, né? A bula não foi bem recebida na Alemanha. Lutero ficou alegre com a chegada da bula porque serviu como um desafio para aquilo que ele defendia, né? A 10 de dezembro de 1520, reuniram-se um grande número de professores, alunos, para tomarem conhecimento da queima da bula pontifícia, né? Lutero tomando em mãos o direito canônico, as decretais, as clementinas e as extravagantes dos papas, lançou-os no fogo, né? Depois de serem consumidos pelo fogo, levantando a bula, jogou-a no fogo, dizendo, né? Visto que agiste, o santo do Senhor, sejas, pois, consumido pelo fogo eterno, né? Por esse ato, o Lutero já não tinha mais como se conciliar com a igreja, né? Eles acabam com uma separação definitiva, né? É unido no mundo naquele tempo, né? Daí em diante, né, a sentença capital aí estava decretada, só a providência divina poderia livrar Lutero da sua execução, né? Também chegou o tempo em que os homens tinham de definir-se. Os mais tímidos afastaram-se de Lutero, com medo, né, da causa que ele defendia. Mas a grande maioria do povo alemão e também os príncipes e o baixo clero continuaram junto com Lutero, né? No dia 3 de janeiro de 1521, apareceu uma nova bula de excomunhão, Decepti Pontificem Romanum, na qual o Papa pronunciava a proscrição e a excomunhão sobre Lutero e seus seguidores, né? No texto são denominados luteranos, né? No ano de 1521, o imperador Carlos V realizou sua primeira dieta imperial na cidade de Worms.
Entre os assuntos, também deveria ser tratada a questão de Lutero. Muitos amigos alertaram-no dos riscos que ele iria correr, né? Achando que seria queimado, como acontecera com Hus. Porém, Lutero, né? Ele tem a sua própria opinião e continua firme na defesa daquilo que ele acreditava, né? No dia 26 de março, o arauto imperial Gaspar Sturm, um simpatizante dos luteranos, chegou para escutar Lutero com segurança até Worms. Chegando lá, homens, mulheres e crianças o saudavam com muita alegria, bem dizendo o dia que fora permitido ver o homem que ousara romper os laços e as cadeias do Papa, né? Também ele teve muito apoio por parte dos condes e nobres. No dia seguinte, Lutero deveria comparecer perante os grandes e poderosos do império e dar, na presença de muitas testemunhas, uma corajosa confissão, né? Quando compareceu perante a dieta, foi inicialmente questionado sobre seus livros e se os reconhecia como sendo seus. Em seguida, queriam saber se ele estava disposto a desmentir o seu conteúdo ou se preferia permanecer fiel ao mesmo, né? Lutero confirmou ser o autor daquilo que ele escreveu, né? E continuou defendendo aquilo que ele acreditava, né? No dia seguinte, compareceu novamente perante a dieta e com humildade, mas com grande alegria e firmeza, expôs tudo o que ensinara e escrevera, somente preocupando-se em buscar a glória de Deus e a salvação dos cristãos, né? Pediu assim que o vencessem e o convencessem por meio dos escritos dos profetas e dos apóstolos, né? Se isso acontecesse, ele estaria disposto a voluntariamente revogar todo erro e a ser o primeiro a lançar os seus livros ao fogo. No dia 26 de abril, Lutero deixou Worms, após ter recebido do imperador um novo salvo-conduto, válido por 21 dias. Assim, visitou muitos lugares e conhecidos e também pregou em muitos lugares, né? No dia 4 de maio, quando viajava numa carruagem, cavaleiros armados e mascarados o cercaram, puxando para fora da carruagem, fizeram ele montar no cavalo e desapareceram pela floresta, né? Sendo ele levado até o castelo de Wartburg. Foi esta providência tomada pelo príncipe eleitor Frederico o Sábio para proteger o reformador dos seus perigos, né? Que ele enfrentava, né? Toda a Alemanha ficou condenada com o rapto do Lutero, né? Durante 10 meses ele ali morou, ocultando sua identidade na pessoa de um cavaleiro chamado Jorge. Trocou suas vestes monásticas pelo gibão e o culote de cavaleiro, deixando também crescer a sua barba. Na quietude de seu retiro, ocupou-se com o estudo das Sagradas Escrituras, escreveu sermões sobre os evangelhos e traduziu o Novo Testamento para a língua alemã, porque antes ele estava escrito em latim, não é isso, professor Nildo? Exatamente. Então, o Lutero, ele quebrou vários paradigmas, né? Furou a bolha, né? Como diríamos hoje aí. Então, no ano de 1534, professor, apareceu pela primeira vez em língua alemã a Bíblia, né? Na sua versão completa. Mas, em 1522, Martinho Lutero já tinha traduzido o Novo Testamento, né? Pois ele havia se convencido de que a Bíblia é a fonte do ensino para a vida eterna, né? Então, ela precisava estar na língua do leitor. Outro ponto também que Martinho Lutero contribuiu foram com as músicas, né, que ele compunha. E ele, então, acreditava, né, que o canto não deveria se restringir apenas aos clérigos, né, e aos meninos do coro, né, mas a toda a comunidade na igreja deveria cantar, né, e isso em cada língua materna. No item 1.7, professor, do nosso cronograma aí,
Martinho Lutero, ele quebra um outro paradigma, né? De acordo com a doutrina da Igreja Católica Romana, não é permitido aqueles que vivem no estado clerical, ou seja, monges, freiras, padres, a esses não são permitido casarem-se, né? Mas Martinho Lutero, baseando-se na Bíblia, né, ele mostrou ali que a doutrina do celibato, conforme pregado pela igreja, é falsa, que o matrimônio é instituição divina e permitir a todas as pessoas sem restrição, né? Assim, em 13 de junho de 1525, Martinho Lutero convidou seus amigos, né, para o seu casamento, né? Casou-se com Catarina de Bora. O casamento de Lutero com Catarina foi abençoado com 6 filhos que foram educados segundo os padrões da doutrina e da disciplina que Martinho Lutero havia, né, encontrado na Bíblia e quebrando aí mais um paradigma, né? O príncipe eleitor João cedeu uma moradia, né? Um antigo prédio do convento, que era, na verdade, um vasto casarão. Tinha jardins ali, né? E ele viveu ali, então, maritalmente com sua esposa, e ele escreveu a seguinte frase: Deus quis a realização do meu casamento, e para mim não podia ter sido melhor, pois tenho uma esposa piedosa e fiel, em quem o coração do marido pode confiar. Ela é a companheira ideal. Se eu quiser continuar aí do item 1.8, mestre. Sim, então agora a morte de Lutero, né? Sim. Então, poucos dias antes da morte de Lutero, ele escreveu a um amigo dizendo, né? Estou farto do mundo e o mundo de mim. Assim é fácil a gente se despedir, como um hóspede que deixa a estalagem. Por isso eu peço um fim abençoado e não me prendo mais a esta existência. No início de 1546, Lutero foi convidado a ir a Eisleben, a fim de apaziguar uma contenda entre os condes e seus súditos, né? Mesmo já estando enfraquecido, esforçou-se no sentido de tentar acabar com as divergências que aconteciam na cidade, né? Então, Lutero tomou a resolução de voltar para dentro de poucos dias. Deus, porém, já decidira de modo diferente, né? No dia 17 de fevereiro, Lutero já não mais conseguia participar das negociações em vista do seu enfraquecimento, né? De tal modo que ele vem a óbito, né? Assim, entre 2 e 3 horas da madrugada do dia 18 de fevereiro de 1546, Lutero virou-se para o lado, adormeceu tranquilo e bem-aventurado na fé em seu Salvador. No dia 19, o corpo de Lutero foi levado para a igreja do castelo de Sleben e depositado diante do altar, né? No dia seguinte, o Dr. Collius proferiu um sermão e depois o corpo foi trasladado para a cidade de Wittenberg, onde, após ser velado pela família, amigos, professores, estudantes e o povo em geral, foi sepultado na igreja do castelo de Wittenberg, professor Nilton. Pois é. Então, essa é a nossa apresentação, né, sobre a vida de Martinho Lutero. É claro que nós não nos aprofundamos, porque seria aí algumas horas de live, né? Mas Martinho Lutero dividiu aí, né, esse período, pelo menos, da igreja, né? E foi um dos reformadores, né? Nós comentamos aí sobre Hus, John Hus, que ele viveu antes de Martinho Lutero, e ele foi queimado vivo por conta da sua fé também, né? Semelhante aí a Martinho Lutero. Tem um biógrafo de Martinho Lutero, Paul Althaus. Ele referia-se a Lutero como um oceano, né?
Então, essa imagem aplica-se não somente à sua enorme produção literária, mas também à sua poderosa originalidade, né? E a sua profundidade. Apenas outros dois teólogos da igreja, da história, né, da igreja, que foram Agostinho e Aquino, aproximaram-se da estatura de Lutero, né? Tomás de Aquino e Agostinho, né? Também teólogos e pessoas extremamente conhecidas, né? Apenas um outro conjunto de escritos, próprios documentos do Novo Testamento, foram estudados com tanto escrutínio quanto as obras dos reformadores de Wittenberg. E, com certeza, por essa imagem aí, né, não é difícil afogar-se num oceano assim. Martinho Lutero não era somente um ouvinte da palavra, mas certamente um cumpridor dela, né? Contudo, o ouvir, o receber, era primordial para Lutero, né? Então, a fé vem pelo ouvir. Essa seja talvez aí o melhor resumo da sua descoberta, né, da reforma. Então, Lutero não se tornou um reformador porque atacou as indulgências. Ele atacou as indulgências porque a palavra havia criado raízes profundas no seu coração, em que o justo viverá pela fé, ou seja, não indulgências, as penitências, não se encontram base nas escrituras para essas doutrinas, né? Então, a teologia de Lutero era ao mesmo tempo bíblica, existencial, também dialética, né? Lutero era foi um teólogo bíblico, e isso significou uma ruptura radical com o currículo padrão da teologia escolástica e uma reorientação da teologia ao texto bíblico. Então, ali, Lutero havia resumido aí seu ataque contra a doutrina, né, a teologia escolástica, algo que veio aí a romper, né, como nós havíamos mencionados aqui e mencionamos no decorrer da live, professor. Exatamente, professor Nildo. E também a gente não pode esquecer da contribuição que ele deu para a educação, né? Sim. Da popularização da educação, que todos pudessem aprender a ler e escrever, né? Não só para ler aí as escrituras, como também para a própria vida, né? Ou seja, levar o ensinamento, levar a educação pública gratuita para todos os cidadãos, né? Olha só que coisa avançada para a época, professor Nildo. Sim, com certeza. Pessoal, nós pretendemos, né, abordar outros reformadores aqui, né, e queremos a opinião de vocês. Se é interessante, nós trazemos aqui, existiram alguns outros, né, Calvino, entre outros grandes reformadores, e pretendemos trazer aí uma breve biografia sobre as contribuições desses grandes homens aí, esses grandes personagens da história. Claro, comentem aqui embaixo se vocês gostaram, querem que continuemos aí com este tema. Algo a acrescentar, mestre? Falar para os nossos amigos, né, que compartilhem o vídeo com seus colegas, né, Sim. que deixe comentários, deixe o like, e através aí dos comentários, das sugestões, a gente vai dar continuidade aí aos outros pensadores da reforma, professor Nildo. Perfeito, então. Professor, muito obrigado. Excelente final de semana e até a próxima semana. Obrigado a todos. Até a semana que vem. Obrigado. Até mais.